Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da Universidade Federal do Paraná. A questão mostra dois blocos sobre uma superfície horizontal ligados por uma corda, um fio de massa desprezível e inextensível. Um bloco tem o dobro da massa do outro e eles podem ser puxados por uma força F paralela à mesa de duas maneiras distintas. Na figura 1, a força F está puxando o bloco de menor massa para a esquerda, e na figura 2, o bloco de maior massa está sendo puxado pela força F para a direita. E ele deseja saber o seguinte: se essa força tem valor de 5 newtons, quanto vale a força de atrito entre cada um dos blocos e a mesa em cada uma das situações? Ele forneceu o coeficiente de atrito estático entre os blocos e a mesa e o valor do G, além da massa de cada bloco. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar ali as forças que atuam em cada bloco. Então, eu vou separar ali em cada figura os blocos, colocar os blocos ali separados, vou dar nome para esses blocos, chamar de bloco A e bloco B. O bloco A é o de menor massa em ambas as situações e o bloco B é o bloco de maior massa. A gente tem aqui atuando sobre esses blocos, em cada uma das figuras, o peso deles. Então, você tem aqui o peso do A, o peso do B. Esses pesos, não importa a configuração, eles são os mesmos. O peso aqui de A e o peso de B não muda. E você tem a força normal. Você tem aqui a força normal que atua no bloco A e a força normal que atua no bloco B. Também não depende da configuração, essas normais elas vão existir, e tanto faz o bloco A está sendo puxado ou o bloco B sendo puxado, essas forças normais são iguais aos respectivos pesos. Então, na figura 1, FNA igual a PA em módulo do FNB igual a PB. Na figura 2 a mesma coisa, a força normal A tem o mesmo valor do peso e a força normal B tem o mesmo valor do peso. A gente pode escrever que a força normal é igual ao peso em ambas as situações. Bom, na figura 1, quem está sendo puxado ali é o bloco A. Então, vamos desenhar a força que é feita sobre o bloco A, 5 newtons. Esse bloco A tem, então, a tendência de pré-esquerda e tem a força de atrito, que é contrária a essa tendência, a força de atrito que atua no bloco A. Além disso, ele puxa esse fio, o fio puxa ele de volta. Vou chamar a força que o fio faz no bloco A de TA. No bloco B, o fio puxa o bloco para a esquerda, tensão B, e tem o atrito, que é contrário à tendência de movimento, força de atrito que atua sobre o bloco B. Na figura 2, quem é puxado é o bloco B, com a força de 5 newtons. Então, você tem a força de atrito, que é contrária à tendência de movimento, e o fio que puxa o bloco. O bloco puxa o fio puxa o bloco. No bloco A, você tem um fio puxando o bloco A, tem a tensão, e tem a força contrária à tendência de movimento, que é a força de atrito. Tá? Lembrando que em ambas as situações, as normais são iguais aos respectivos pesos. E a força de atrito? Bom, para colocar em movimento, você tem que vencer a força de atrito estático máximo. A força de atrito estático máximo é dada pelo meio estático vezes a normal. Como a normal é igual ao peso, e peso é mg, então a força de atrito estático é μmg. Então, vamos analisar em cada um desses blocos aqui. Ó. No bloco A, a força de atrito estático máximo vai ser μ, vezes a massa dele, vezes o G. A força de atrito estático máximo no bloco A vale 4 newtons. No bloco B, é só trocar a massa. A massa é 4, então a força de atrito estático máximo é 8. Vamos lembrar que essas forças de atrito que foram calculadas aqui são os valores máximos. E eles só são atingidos se o bloco estiver na iminência de entrar em movimento. Tá? Como é que eu faço para descobrir se os blocos estão ou não na iminência de entrar em movimento? Se esses vão ser os valores das forças de atrito? Primeiro, a gente pode considerar, por exemplo, tanto na figura 1 quanto 2, como o sistema composto pelos dois blocos. E aí a gente percebe que essas forças, tensões, que são idênticas em módulo, vão se cancelar, são forças internas. Assim como peso e normal. E aí a gente vai ter, na horizontal, a força F e as forças de atrito. Para o bloco
serem colocados em movimento, a força F tem que ser superior à força de atrito estático máximo, somada dos dois, que vale 12, se você somar ali. Bom, o módulo de F, então, tem que ser maior do que 12 para tirar o sistema do repouso. Tanto faz na figura 1 quanto na figura 2. Se a gente reparar na figura 2, ó, as tensões também são forças internas. Força normal e força peso de cada bloco cancela. Fica a força para a direita, F, e duas forças de atrito para a esquerda. A força F, então, tem que ser maior que 12 para colocar o sistema em repouso, tirar do repouso. Como aqui a gente tem que a força F vale 5 newtons, então o sistema não vai ser retirado do repouso. O sistema vai permanecer em repouso. Então, vamos analisar aqui agora novamente. Né? Aqui estão as forças de atrito estático máximo e vou analisar cada figura. Na figura 1, essas forças, TA e TB, são forças internas, se cancelam. A gente tem 5 para a esquerda e o sistema, como vai ficar em equilíbrio, a soma das duas forças de atrito tem que dar 5 também. Senão, o sistema entraria, não estaria em equilíbrio, não estaria em repouso. Só que a força F tem um valor que é maior do que a força de atrito estático que atua no ar e menor que a soma das duas juntas, das duas forças de atrito. Isso quer dizer o seguinte, que a força de atrito vai valer o máximo possível no bloco A, ou seja, 4. E aí, se vale 4, a gente pode substituir ali os valores para ver o que acontece. Se eu tenho aqui 4 newtons para a força de atrito que atua no ar e ele está em repouso, quer dizer que a tensão vale 1. Se a tensão A vale 1, a tensão B também vale 1, porque trata-se da mesma corda. E a corda tem propriedades elásticas desprezíveis. Então, o bloco B, que está sendo puxado para a esquerda com uma força de 1 e está em repouso, vai ter como força de atrito o valor de 1 newton, para ele ficar em equilíbrio. Ou seja, força de atrito no A, 4, força de atrito em B, 1, e as tensões valem ambas 1 newton. Por que, novamente, que essa aqui é o máximo? Porque a força é 5, faz com que o valor atingido da força de atrito estático chegue ao máximo. Ele só não entra em movimento porque tem a tensão que vai manter ele em equilíbrio. Então, a tensão tem que ser 1, para somar com 4 dá 5, e a força de atrito que atua no outro bloco vai ser 1. Essas duas forças de atrito somadas, 4 e 1, estão equilibrando o valor de 5. E na figura 2? Na figura 2, o bloco B está sendo puxado por uma força 5 e a força de atrito estático máximo é 8. Então, quando você puxa com 5, a força de atrito, quando ela chega em 5, ela vai equilibrar a força F. Então, a gente vai ter a força F módulo menor que o atrito estático máximo. Então, significa que o atrito estático vai ser igual a 5. E se for igual a 5, a tensão no fio vai ser 0. Ou seja, o fio ele não foi tensionado. Então, a tensão A também é 0. E a força de atrito, como não há tendência de movimento, também vai ser 0 no bloco A. Ou seja, nós teremos aqui força de atrito no bloco A nula, força de atrito no B 5, não chegou no valor máximo, e as tensões nulas significa que o fio não fica tensionado. Então agora a gente pode responder as perguntas com as conclusões que a gente chegou. Né? O que vai acontecer com a força de atrito? Aqui tem três alternativas que falam da figura 1, sendo que a letra A fala o atrito no bloco de maior massa e na letra D também. Tá? E quanto que vale a força de atrito no bloco de maior massa na figura 1, ou seja, no bloco B? Vale 1 newton. Aqui está falando que é 8, não é 8 e nem 5. Então, tanto a letra A quanto a letra D estão equivocadas. Na letra C, fala no bloco de menor massa. A força de atrito do menor massa vale 4 newtons, é a força de atrito estático máximo. Aqui fala que é 1 newton, também está errado. Então, as alternativas que citam a figura 1 estão erradas. Tem duas alternativas que falam da figura 2. Um fala da força de atrito de menor massa e a outra também. Então, quanto vale a força de atrito no bloco de menor massa? Vale 0. Ele não tem tendência de movimento, uma vez que a tensão é nula. Então, aqui na letra B está errado e na letra E é a resposta correta. Ok, jovens? Então, está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.